8h16. A nossa conversa agora é sobre a região metropolitana de Belo Horizonte, sobre a cidade de Pedro Leopoldo. Eleito em 2024 pela primeira vez na cidade, Emiliano Braga tem 42 anos, empresário, e é o nosso convidado de hoje aqui no Start 98 News, para a gente falar sobre alguns assuntos importantes, sobre mobilidade, sobre novos negócios. Prefeito, seja muito bem-vindo, ótimo dia, obrigado por estar conosco aqui na 98 News. Muito obrigado a você, Guilherme, muito obrigado a Laura, muito obrigado à oportunidade da 98 por estar aqui, né, e um grande abraço aí para todos os ouvintes. Me disseram, prefeito, que algumas coisas são muito famosas na cidade de Pedro Leopoldo. Me falaram sobre Chico Xavier, sobre Dirceu Lopes, sobre Adroaldo Leal. É famoso mesmo na cidade? Nosso companheiro aqui de 98 FM? O Adroaldo é realmente famoso, mas lá em Pedro Leopoldo ele é conhecido como Juninho. É o Juninho? Isso. Ah, mas que bom saber. Tem história, prefeito, desse apelido. Depois você precisa contar pra gente quando acabar a entrevista aqui, porque a gente precisa, evidentemente, pegar no pé do Adroaldo, que está nos acompanhando, falou que ia acordar cedo hoje, né? Tá muito habituado a fazer isso não, sabe? Mas disse que ia acordar cedo hoje para conversar conosco. Não, e jogador de bola, viu? Só reclama demais, mas é jogador de bola, bom de bola. Tá, né? Faz parte, né? Isso acontece. Prefeito, vamos tratar aqui de algumas coisas sobre Pedro Leopoldo. Queria começar primeiro sobre o perfil da dívida com a qual o senhor assumiu o município. O senhor tinha lá dificuldades porque tinha atrasos para kits escolares, para questões de material escolar. Recentemente o senhor apresentou um número de mais de 20 milhões de dívidas pagas que vinham já da gestão anterior. Era uma dificuldade momentânea, havia um problema de caixa no município. Como é que o senhor conseguiu solucionar isso? Que caminho precisou ser adotado? E como é que estão as contas neste ano de 2025, agora no meio do ano? Normalmente a gente assumiu a prefeitura com uma dívida que a gente chama de curto e médio prazo, né? De 32 milhões de reais, uma dívida de longo prazo através de investimentos que foram feitos, que é o Finisa de 40 milhões de reais, uma dívida total de mais de 70 milhões. E a gente pegou realmente algumas dificuldades, porque o que dificulta o administrador público a lidar com o governo de transição, esse início de trabalho, é justamente a dívida de curto e médio prazo. Porque hoje você tem leis extremamente rígidas que te impedem, por exemplo, de fazer novas contratações se você não tiver um compromisso ou pactuado, pelo menos um compromisso de pagamento com aquele determinado fornecedor em relação às dívidas passadas. Então essa foi uma grande dificuldade e também há não só uma questão legal, há uma responsabilidade como cidade. Em cidades de Pedro Leopoldo, como Pedro Leopoldo, cidade de 70 mil habitantes, a prefeitura é um grande cliente da maioria dos fornecedores locais. Então, nós temos também um compromisso social de ir quitando essas dívidas, porque em determinadas situações você pode parar a história de uma empresa que tem 25 anos de fornecimento na cidade se você deixa de pagar uma dívida, né? Você quebra a empresa. Então, nós tínhamos essa preocupação, começamos um trabalho com muita austeridade, muita responsabilidade e muita pressão de fazer a entrega. Ou seja, vimos de um governo de transição, um governo que fez compromisso com a população para ser eleito, que colocou ideias. Então a gente tem o compromisso de não só entregar aquilo que a gente fez de compromisso com a população, mas também de pagar dívidas que existiam no município. Porque é importante, Guilherme, Laura, a gente entender que é necessário recuperar o crédito hoje da administração pública. E isso a gente vai fazer justamente pagando as nossas dívidas, não gastando mais do que a gente arrecada. Então hoje, há pouco tempo, até fizemos um vídeo, enviamos os documentos aos órgãos de controle, foram pagos 14,5 milhões de reais das dívidas de curto e médio prazo, mais 5,7 milhões, se eu não me engano, do Finisa, que era um financiamento entre juros e amortizações. Nós já estamos com 20 milhões de dívidas pagas e, graças a Deus, Deus tem abençoado, a gente está conseguindo encaixar os processos, a equipe está tomando parte da situação e a gente também está conseguindo promover as entregas que são necessárias, né? Porque em administração pública, a gente não vai medir a eficiência de uma gestão por quanto de dinheiro a gente tem em caixa ou quanto de dívida a gente pagou. Nós vamos medir a gestão pública realmente em relação à qualidade de vida que a gente está entregando para a população. E de quanto o cidadão bate lá na porta do Exatamente. prefeito, né? Porque sabe onde mora, mas o prefeito, Exatamente. As coisas não estão resolvidas por aqui. Claro. Eu ia ainda tocando nessa questão da saúde fiscal do município. Hoje, o senhor falou bem sobre novas entregas. Hoje a gente já está falando sobre uma prefeitura que tem um respiro, que consegue já pensar em investimentos para o futuro. Eu estou pensando em 6 meses de nova administração, mas a gente já está caminhando para isso? Tá, a gente está caminhando para isso. Nós fizemos uma equalização e esse equilíbrio foi importante. Nós
estamos fazendo entregas importantes, nós poderíamos fazer entregas ainda mais importantes, só que a gente teve que pesar, né? A gente teve que medir a água e o fubá, como a gente fala aqui em Minas Gerais. Precisamos fazer um contencionamento. Esse contencionamento, por exemplo, ele acontece na folha, principalmente na folha, e em alguns gastos que a gente conseguiu equacionar, gastar de forma melhor para continuar entregando para a população. Esse respiro chegou, mas ele ainda não está no ponto ideal. A gente costuma dizer lá na nossa gestão hoje que a água ela estava na testa, ela agora voltou aqui para a região do nariz, mas a gente precisa ainda trazer ela para a área do pescoço, para depois a gente poder falar que a gente está mais tranquilo. Existem essas dificuldades, sim, mas o que a gente tem buscado? A gente tem buscado não só fazer uma contenção de gastos, otimizar o gasto público em Pedro Leopoldo, mas também em busca de arrecadação. E aí a gente fala de desenvolvimento econômico, de utilizar as ferramentas que a cidade pode utilizar como um todo para a gente aumentar a arrecadação. Falando em arrecadação, claro, eu vou falar em investimento com o último que foi atraído para a cidade, que foi a chegada do centro de distribuição da loja elétrica. Isso. Eu queria saber um pouco do impacto, que tamanho ele tem proporcionalmente para a cidade, e ele pode servir como um indutor para outros negócios, tem uma outra cadeia junto com ela possível de ser desenvolvida? Com certeza, Guilherme. Um negócio como esse ele não pode ser enxergado como uma ilha, né? Porque ele tem um impacto indireto, tem um impacto indireto de primeira instância, impacto indireto de segunda instância, e ele acaba impactando outras cadeias também. Por si só, o clima de investimento na cidade já muda. Mas não só pela loja elétrica, é importante a gente ressaltar também que nós estamos tomando ações estruturais para atrair investimento para a cidade. Nós estamos colocando agora as leis de desburocratização, por exemplo. Pedro Leopoldo o empreendedor, o investidor, ele vai ter a oportunidade de abrir um negócio com alvará automático para 913 quinais. Então a gente mandou esse projeto para a Câmara Municipal, um trabalho nosso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Matheus Uti, e a gente já está lançando isso agora. Por quê? Porque a gente precisa ser uma cidade dinâmica. Eu tenho dito e a gente tem divulgado nas nossas prospecções, e a gente tem que ter muita coragem para falar isso, porque a administração pública, às vezes as pessoas confundem a administração com política. E agora eu estou falando como administrador. Como administrador, eu tenho que construir uma cidade que seja uma cidade convidativa para as empresas prosperarem e ganhar dinheiro. Mas existe uma intencionalidade atrás disso. A intencionalidade é atrair a geração de emprego e renda para a gente poder arrecadar e depois redistribuir isso através de políticas públicas para a nossa população. Porque muita gente tem medo de falar assim, não, você está trabalhando realmente para o empresário, para o empreendedor? Estou. Mas qual que é a intencionalidade? Atrair geração de emprego e renda, bons empregos, para que a nossa população possa ser impactada. Na verdade, a intencionalidade está nas pessoas. Queria tocar num ponto agora de mobilidade, porque para tudo isso funcionar, inevitavelmente tem que criar um polo de logística capaz de fazer a conexão entre força de trabalho, entre a logística para a empresa. E tem uma questão importante que está sendo discutida agora sobre o vetor norte, que é a decisão do governo de levar à frente alguns investimentos utilizando o modelo de concessão das rodovias. Pedro Leopoldo está em 2 trechos citados nessa decisão do vetor norte. Eu queria um pouco da avaliação do senhor sobre eles. É o melhor caminho este escolhido para a concessão, para a utilização das rodovias pedagiadas? Ele soluciona o problema para o município? O senhor está em meio à discussão, observando e tendo que posição sobre ela, prefeito? Olha só, vamos dar um exemplo aqui, voltando inclusive na pergunta anterior, que foi muito importante, CD da loja elétrica. Uma das vocações que Pedro Leopoldo tem, estando a 10 quilômetros do maior modal aéreo de Minas Gerais, que é o Aeroporto Internacional de Confins, sendo cortado por 2 rodovias, a MG 424 e a BR 040. Pedro Leopoldo tem uma vocação realmente para a atração de investimentos na área de logística. E tem tudo a ver isso com mobilidade. Então, esse foi uma das questões, além de um trabalho muito importante que foi feito como cidade junto aos órgãos de controle e ambientais para que permitissem essa instalação. Mas a gente também tem no nosso DNA, além de várias outras coisas, minerais, potencial para turismo ecológico, turismo religioso, nós temos essa questão de geração de negócio através das situações e dos modais logísticos.
E aí vem a questão que todo mundo viveu aí, inclusive muito polêmica, é muito polêmico falar sobre isso, a gente não pode ter medo de conversar sobre isso, que é a questão do pedagiamento das rodovias. Bom, existem as pessoas que defendem, porque isso atrai investimentos, melhora a questão de mobilidade da população. Existem as pessoas que são veementemente contra, porque, segundo parte da população, isso é um direito adquirido da população, o direito de ir e vir, se você não pode pagar, você já está pagando IPVA. E existe o mundo real. Então eu falo que a gente tem que olhar muito para as praças onde foram implantadas, para as regiões onde foram implantadas, isso impactou como a população. Isso é muito importante. Mas o mais importante para a gente como cidade, e acredito também para os prefeitos da região e para os moradores da região, é que caso haja concessão de rodovias, que a população e as prefeituras sejam amplamente envolvidas. Amplamente. E aí eu faço aqui uma reflexão e ao mesmo tempo um elogio. Primeiro, que eu acredito muito no governo do Estado de Minas Gerais nesse momento. Acho que eles estão acertando muito mais do que errando em um governo e uma administração, seja no mundo público ou numa administração do mundo privado. Você vai errar e você vai acertar, mas eu acredito muito que o governo do Estado de Minas Gerais ele tem acertado muito mais do que errado. Mas fica aqui uma reflexão. Seja nas questões relacionadas à municipalização de escolas, seja nas questões relacionadas à concessão, é importantíssimo o envolvimento das prefeituras. É importantíssimo o envolvimento das prefeituras. Porque quando a gente trabalha no sistema federativo, sistema republicano que a gente vive, nós temos hoje, em cidades, 100% das pessoas morando. Todo mundo mora na cidade. Ninguém mora na federação ou ninguém mora no estado. Né? Lógico, a gente vive num país, mas a gente vive mesmo na cidade. A gente vai no supermercado na cidade, vai na padaria na cidade, vai ao médico na cidade. E as cidades só ficam com 17% da arrecadação, Guilherme, Laura. Só 17% da arrecadação. Então, já que a arrecadação ela vai mais para o governo federal e para o governo do estado, pelo menos que a cidade e as prefeituras possam participar da decisão. E o que a gente sente é que quando chega, a coisa já chega mais montada. É exatamente, prefeito, esse é o ponto colocado pelo Tribunal de Contas no primeiro questionamento que foi feito no edital, de dizer, olha, o governo foi mais acelerado do que deveria, porque deveria ter feito mais audiências públicas, com mais tempo. Essa é a principal reclamação que os prefeitos e que o senhor está endossando aqui no Vetor Norte, não é isso? Isso, e como prefeito, eu tenho que tomar decisões, ora, muito difíceis, que vão... ora elas vão ao encontro do que a população almeja e ora elas vão de encontro ao que a população almeja. Mas uma coisa é muito importante. Eu tenho que tomar a decisão com as nossas convicções, com o que será melhor para a população no nosso entendimento, mas eu não posso deixar de escutar. E escutando a população de Pedro Leopoldo, escutando a população do Vetor Norte como um todo, dos trechos que teriam aí as concessões das rodovias, o que a gente sente é que a população gostaria de ser mais envolvida e que fosse um projeto que beneficiasse mais direto a população, não só uma questão de mobilidade regional para o estado de Minas Gerais. Então, eu acho que isso precisa ser levado em conta, mas eu acredito muito na Secretaria de Infraestrutura do Estado, através do secretário de Estado Pedro Bruno, mando um abraço para ele aqui, tem ajudado muito a região. Existem outros projetos muito importantes acontecendo, como tornar as rodoviárias da região terminais metropolitanas. Pedro Leopoldo está passando por isso. Acredito muito no governo do estado e que essa pausa que aconteceu, essa suspensão forçada via uma decisão do TCE, que todo mundo respeita, ela sirva justamente para a gente aproveitar esse momento e voltar a conversar. E se voltarmos a conversar, porque é uma coisa que a gente não consegue controlar lá no município sobre isso, que seja num patamar de abertura maior, de diálogo maior, escutando mais a população, escutando mais as prefeituras. Essa é a nossa ressalva, apesar da gente entender que o governo do estado tem realmente caminhado e tomado boas decisões como um todo, principalmente na questão estrutural. Prefeito, quero lhe perguntar sobre um tema que passou a ganhar um pouco mais de temperatura na cidade de Belo Horizonte e recentemente, o senhor, além de fazer um vídeo, tem uma explicação muito importante sobre tarifa reduzida de ônibus na cidade, especialmente para o fim de semana.
Eu queria entender as duas frentes desta conversa. Primeiro, como é que é possível fazer redução de tarifa? É claro que nós vamos colocar aqui a nuance de população e da quantidade de Pedro Leopoldo, isso vai fazer uma diferença quando a gente for comparar com Belo Horizonte, mas eu acho importante entregarmos um pouco dessa perspectiva que o senhor colocou. Por que reduzir a passagem de ônibus? Como foi possível fazer isso? E por que também a decisão do fim de semana? Que impacto a Prefeitura espera criar com esta decisão? É importante dizer que nos nossos estudos, cidades de porte médio é onde realmente você tem uma maior dificuldade para fazer a redução de tarifa. Porque em cidade de população menor ou cidades extremamente densas como Belo Horizonte, é onde você consegue melhor aplicar esse tipo de política pública. Mas é uma política pública super importante. Eu considero que é a política pública que mais impacta socialmente a população. Nós estamos falando direito de ir e vir, direito de se trabalhar, facilidade para arrumar um emprego. Então, isso era muito importante. O que a gente entendeu? A gente entendeu que, principalmente, fazendo isso, esse investimento, e ele está saindo de algum lugar. Queria deixar claro para a população que quando uma política pública de subsídio tarifário está acontecendo, a prefeitura está deixando de gastar aquele dinheiro em algum lugar. Então tem que se gerar economia, seja na folha, seja em alguns gastos que eram supérfluos. Você está cortando em algum lugar para investir em política pública de mobilidade. Isso custa e custa muita grana, custa muito dinheiro. Pedro Leopoldo tinha uma política de subsídio ajustada em contrato em torno de R$250 mil por mês e chegou a 350 mil com os reajustes, e agora a gente teve um incremento de quase 60% nesse valor para baixar o preço da passagem. Então nós estamos falando de mais de R$500 milhão de dinheiro do contribuinte para ser injetado na política de transporte público, e isso é importante, Guilherme, Laura, por quê? Porque isso acaba injetando dinheiro na economia. Você, quando faz uma política pública como essa, você não está só baixando o preço da passagem. No nosso caso, em Pedro Leopoldo, o que nós intencionamos? A gente quer aumentar o número de linhas e horários para melhorar o conforto da população e dar mais rede, capilaridade. Nós queremos atingir regiões, por exemplo, como todas as cidades da região metropolitana, algumas as pessoas moram numa cidade, mas vivem em realidade outra. Então nós temos bairros em Pedro Leopoldo, por exemplo, que só eram cobertos com linhas de ônibus uma vez por semana. Nós tínhamos bairros que só eram cobertos com linhas de ônibus 3 vezes por semana. E mesmo assim, não eram em horários que permitiam que a população, por exemplo, trabalhasse em Pedro Leopoldo. Então nós temos alguns bairros em Pedro Leopoldo que a população ela acessava e tinha uma vida economicamente ativa em São José da Lapa ou em Belo Horizonte, porque ela morava em Pedro Leopoldo, mas ela não conseguia vir para o centro da cidade todos os dias, não conseguia vir trabalhar no centro da cidade. Então, o que a gente está fazendo? Além de uma política de redução tarifária, nós estamos aumentando a densidade e a capilaridade também do número de linhas e horários de ônibus. O que a gente quer com isso? A gente quer que a população realmente acesse o centro da cidade, tenha a possibilidade de ter uma vida economicamente ativa. Nós temos em Pedro Leopoldo, uma cidade hoje, numa situação de pleno emprego, não tem desemprego para a grande faixa etária da população e para a grande maioria das pessoas. Mas nós temos bairros que têm desemprego, principalmente jovens. Isso traz outros problemas ligados até à criminalidade. Então, o que a gente começou a fazer? Tratar isso como uma política social de reinvestimento. A gente acredita que quando você faz um investimento em política pública de mobilidade, você acaba retornando esse dinheiro também em arrecadação, porque você fomenta a economia, você traz uma população em maior contingente para ser economicamente ativa. Então, é um ciclo econômico que está se transformando ali. Mas, principalmente, no final de semana, a gente quer acostumar as pessoas a andarem de ônibus também. Então, o que a gente está fazendo? O grande incremento no número de linhas e horários será aos finais de semana. Por quê? A gente quer que aquela população, seja ela a que não anda de ônibus ou a que anda em ônibus durante o dia de semana com ticket de vale transporte, ela possa passear com a família dela. Ela possa pegar a família e ir para a igreja à noite. Ela possa pegar a família e ir para uma rua de lazer, ir para uma feirinha artesanal. Então, a gente está fazendo também um incremento social de lazer com essa política. E é uma política que, onde ela foi desenvolvida, principalmente de forma equilibrada, onde não se gastou demais para ter que depois dar um passo para trás, feita de forma balanceada, com estudos como nós fizemos em Pedro Leopoldo, ela veio para ficar, e a grande maioria das cidades do Brasil e de todo mundo estão fazendo, porque o transporte público, ele no mundo, o custo dele subiu acima da inflação. Sim.
Então, realmente é uma política que a gente está esperando muito. A gente já viu o reflexo, começamos agora no dia 27 de julho, no domingo, e foi impressionante como os ônibus andaram cheios. A gente tem até relatos exagerados. Teve gente que botou R$10 no bolso e ficou andando o dia inteiro pela cidade porque a passagem era R$1. Se girar a né? economia no bar, no restaurante, E isso foi na padaria, é importantíssimo mesmo. Prefeito Emiliano Braga, obrigado por estar conosco aqui. Claro, a gente espera que seja a nossa apenas primeira conversa, porque tem muitos outros assuntos para a gente tratar sobre Pedro Leopoldo, sobre o desenvolvimento econômico da cidade, sobre as propostas que estão à frente da sua gestão. Volte em outras oportunidades. Muito obrigado, gostei muito da atmosfera, do clima. Por falar nisso, o estúdio é muito bonito, vocês estão de parabéns. E me coloco à disposição para estar retornando alguma notícia que seja importante para a região metropolitana. Né? A gente sabe da cobertura da 98 News, que é uma cobertura que abrange todo mundo, mas focada nas notícias aqui da nossa região, da região metropolitana de Belo Horizonte. E vai ser um prazer poder estar aqui novamente se tivermos a oportunidade. Eu prometo deixar o Juninho no andar de baixo lá, tá? Para não fazer muita bagunça. Um abraço para ele. Obrigado, prefeito. 8h37.